Boa tarde a todos, que possamos estar todos com saúde, espiritualmente buscando a nossa paz interior e como fazíamos presencialmente, eu gostaria de pedir a todos para elevarmos o pensamento até o Pai, Criador de todas as coisas, a Jesus, nosso Mestre, e aos bons espíritos que amparam este trabalho da mocidade, amparam a casa de Diógenes de Medeiros, buscando nos inspirar e nos amparar nesse instante, para tratar esse assunto da tarde de hoje. Que a tua vontade soberana e perfeita se faça, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, hoje eu fui incumbido de trazer um tema para vocês. É um tema extremamente complexo, um tema que tem um nível de profundidade extremamente elevado. Só para vocês terem uma ideia, existem alguns seminários, existem cursos de alguns anos relacionados a esse tema, autodescobrimento, o autoconhecimento. E eu queria convidar a todos que queiram se aprofundar nesse tema, nesse conhecimento, conhecer as obras de Joana de Ângeles, essa mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco, que desde a década de 80, numa série chamada Série Psicológica, ela monta toda uma estrutura de livros, que vão aprofundar esse conhecimento, vão aprofundar esse conhecimento. Em particular, nós atualmente, já há alguns meses, já realizamos um trabalho no Centro Espírita Antônio Martins, com as obras da série psicológica da Joana de Ângeles, que estão disponíveis no Facebook do Centro Espírita Antônio Martins ou no YouTube, também Centro Espírita Antônio Martins, onde vocês vão tanto encontrar as palestras do Wesley quanto as palestras também da Joana de Ângeles, da série psicológica. Esses vídeos eram liberados todas as sextas-feiras, num formato de um estudo de um livro de fundo psicológico, o outro do fundo evangelizador, do fundo cristão, do fundo moral, da moral do Cristo em relação ao tema, e um momento de relaxamento. Ele é liberado toda sexta-feira às 19h30. Só que a partir do próximo final de semana ele será liberado aos domingos às 18 horas, tá? Então, assim, fica a critério de todos, a critério de vocês que queiram aprofundar esse conhecimento, que queiram buscar mais conhecimento sobre esse tema. Tá aí tanto a bibliografia de Joana de Ângeles, quanto também no momento está acontecendo esse curso, esse estudo, melhor dizendo, não é um curso, é um estudo, com vários participantes, eu, Marco Aurélio, o Júnior, a Ilma, o Pacheco, o Flávio, o Marquinho, a Cíntia, são companheiros espíritas aqui da cidade, que se juntaram para estudar essas obras de Joana de Ângeles e dividir esse estudo com vocês. Disponível mais uma vez no Facebook do Centro Espírita Antônio Martins ou no YouTube Centro Espírita Antônio Martins, onde vocês vão encontrar lá as obras, as aulas da série psicológica. Mas muito bem, e nesse desafio hercúleo aí de tentar em alguns minutos aqui passar alguma coisa sobre isso, vamos buscar essa questão do autoconhecimento, do autodescobrimento na nossa própria história enquanto humanidade.
tudo remonta lá, essa frase, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. É uma frase atribuída a Sócrates, né? Mas que também não é originária de Sócrates, mas dos templos do Templo de Delfos aqui, ó. No portal do Templo de Delfos estava escrita essa história, essa frase, conhece-te a ti mesmo, que é de origem, não se sabe exatamente quem foi que escreveu isso aqui nesse tempo, mas Sócrates vai fazer todo um aprofundamento psicológico, filosófico, desculpe, dessa questão, não conhece-te a ti mesmo. Muito bem, e que mais? O que mais acontece em relação a isso aí, né? Isso nós estamos falando, né, diante de Cristo. Se nós formos buscar, né, já na época de Jesus, nós vamos ver lá, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Mas e Santo Agostinho, conhece-te a ti mesmo, né? É uma frase do grande doutrinador da Igreja Católica, né? Um dos grandes pensadores do nosso Ocidente aqui, é Santo Agostinho. Mas essa frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará, libertará de quê? Né? O que nos aprisiona mais do que os nossos limites? Né? O que nos aprisiona mais do que o medo que temos daquilo que é desconhecido dentro de nós mesmos? Né? Quem é capaz de fazer mais mal ao ser humano do que o próprio ser humano, né? Do que a si próprio? Então, toda essa questão do autodescobrimento tem em voga toda essa situação que nós temos que pensar e refletir sobre isso, né? Então veja que começa com Sócrates lá atrás, vem Jesus falando sobre isso, né? E mais à frente nós vamos reencontrar isso, destrinchar isso de uma forma mais profunda, já no nosso Kardec, que coloca aqui uma frase extremamente interessante, né? Eu vou colocar ela aqui para que a gente possa lê-la de forma mais íntegra. Uma do próprio Kardec e outra uma transcrição da questão 919 do Livro dos Espíritos, em que eles dizem assim, Kardec diz uma coisa muito interessante, vivemos pelo que acreditamos. Nosso limite está nisso. Portanto, se cremos no ilimitado, sem limite viveremos. É uma frase de Kardec, né? Ou seja, todo o nosso conhecimento, né, tudo aquilo que nós acreditamos, toda a nossa crença está relacionada àquilo que nós acreditamos, no mundo limitado que nós estamos. Agora, na medida que nós acreditamos no ilimitado, ilimitada também passa a ser a nossa vida. Mas na questão 919 do Livro dos Espíritos, após uma série de questionamentos sobre a felicidade, Kardec pergunta uma coisa muito interessante. Qual o meio prático mais eficaz que tem um homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? Então, entenda que a pergunta é complexa, porque ela vai pedir um meio prático, eficaz, né? Que tem um homem de se melhorar nessa vida e resistir à atração do mal. Então, veja que é uma bula de um santo remédio, né? Porque você quer uma coisa eficaz, ou seja, eficiência de 100%, você quer uma coisa que seja prática, que seja simples, é como se fosse uma vacina mesmo, né? Retomando os tempos que nós estamos vivendo.
de se melhorar, do indivíduo melhorar e ainda não se deixar arrastar pelo mal ou ser atraído pelo mal. E os espíritos respondem de uma forma muito simples. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então entenda que esse conhecer a ti mesmo, né, esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, não é algo novo. É algo que começa antes do Cristo, é reforçado por Jesus, pelos cristãos que seguem sua doutrina, como Santo Agostinho, na Igreja Católica, e vai aqui no Livro dos Espíritos, e na figura de Kardec e na Resposta dos Imortais, encontrar um apogeu, né, desse questionamento. Ou seja, autoconhecer-se é melhorar-se, autoconhecer-se é evitar o mal a si mesmo. E aí, na década de 80, né, através das obras de Joana de Ângeles, há todo um aprofundamento dessa questão, há todo um aprofundamento dessa relação. Então aqui no livro O Homem Integral, tá? E eu vou usar o livro como a figura do livro para descrever a fonte de onde está sendo tirado isso aqui que eu vou escrever, que está sendo colocado a vocês. E ela diz uma coisa aqui muito interessante, né, em relação a isso, que é, vou ler junto com vocês: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas e reações diante das ocorrências do cotidiano. Só isso aqui, gente, daria uma palestra, um seminário, né? Tal é a profundidade dessas palavras, né? E nesse momento de pandemia que nós vivemos, em que de alguma forma as coisas exteriores estão bloqueadas, né? Nós não temos como comprar roupas para ir em festas, nós não temos como desfilar de carrões, porque não temos para quem desfilar. Nós começamos a repensar essa primeira parte da frase, o que é necessário para nós. E nós chegamos a uma conclusão assim, óbvia, mas porém estarrecedora. O shopping não é necessário, né? As lojas de conveniência não são necessários, os bares, os restaurantes, nem mesmo as escolas ficaram tão necessárias, nem mesmo os consultórios médicos. O que ficou necessário foram as farmácias, os hospitais e os supermercados. Porque até os consultórios e a educação conseguiu se adaptar de alguma forma, com críticas ou sem críticas, de uma forma online, uma forma virtual. Mas faz a gente pensar esse momento em que nós vivemos do que é necessário, para entendermos que no nosso grau evolutivo, como espírito de terceira ordem quem somos, nem mesmo que é necessário para nós conhecemos, nós sabemos. Quanto mais saber a nossa realidade emocional, saber aquilo que nos dá raiva, aquilo que nos dá sentimento de preguiça, de alegria, de contentamento, né? De inveja, né? De ciúme, né? Até a identificação das nossas emoções também, nós também não conhecemos, né? E com isso constatar a nossa realidade emocional, o que é que queremos, o que é que precisamos e como nos sentimos diante disso. Então entenda que esse texto é de uma profundidade extremamente grande e merece ser destrinchado. Está aí o livro para vocês lerem, para vocês se aprofundarem. Está lá a série psicológica sendo editada toda semana, agora aos domingos às 18 horas, sobre esse tema, né? E então eu queria colocar isso para vocês e colocar mais uma questão. Ela continua ainda no Homem Integral, uma coisa muito interessante. Ela fala assim:
o esforço para a aquisição da experiência da própria identidade humanizada leva o indivíduo ao processo de valioso do autodescobrimento. Então, o esforço pela aquisição da experiência da própria identidade do indivíduo, buscar humanizada, leva o indivíduo ao próximo valor do autodescobrimento. Enquanto empreende a tarefa do trabalho para a aquisição dos valores de consumos isolados e sem contribuir eficazmente para o bem-estar do grupo social no qual se movimenta, os seus empreendimentos levam-no a uma negação da comunidade a benefício pessoal, esperando recuperar essa vida quando os favores da fortuna e da projeção lhe facultem desfrutar do prazer da aposentadoria relegada. Então, ela vem comentar aqui do modus operandi da nossa vida, né? E mesmo isso nos ajuda de uma forma a nos descobrirmos. Na nossa ânsia em vencer na vida, vamos dizer assim, né? Entre aspas, né? De ter o sucesso profissional, sucesso social, né? Nessa busca desenfreada por bens, nós esquecemos do nosso papel social, do nosso compromisso social enquanto membros de uma sociedade que também necessita e precisa de nós, e relegamos a isso lá ao final. Quando eu estiver aposentado, aí eu pego um trabalho filantrópico para fazer, eu faço um trabalho social. Mas durante toda essa existência, durante toda essa vivência na busca desses bens materiais, nós acabamos tendo que nos relacionar com outras pessoas, porque muito desse sucesso vem também dos nossos relacionamentos. Então a gente acaba participando de grupos, de sociedades, de clubes, né? Que acabam nos socializando de alguma forma. O frustrante, vai ela colocar na continuação desse trecho lá na frente, é que quando nós alcançamos o auge do nosso desenvolvimento profissional, das nossas aquisições, toda a sociedade muda, né? Ela muda ao longo do tempo, e nós vamos sendo considerados obsoletos para continuar fazendo o que a gente fez com êxito até aquele momento. Então é o momento que os sócios e os filhos nos acham já ultrapassados e nos colocam uma renda gorda, às vezes, quando esse sucesso é grande em relação à aposentadoria, e nós vamos sendo colocados de lado. Nós podemos usufruir de várias regalias, desde que nós não nos metemos mais na empresa, naquilo que fez o nosso sucesso, que nós dedicamos toda a nossa vida e que nós excluímos a sociedade inteira, exploramos quem teve que ser explorado, quem de alguma forma não tinha outra opção, e chegamos no final da vida numa condição bastante crítica, né, que é sendo considerado obsoleto, embora tenhamos construído tudo aquilo, né, sem poder opinar naquilo que nós construímos, e às vezes deprimidos, e às vezes e a sociedade toda nos considerando, na maioria das vezes, um usurpador das suas fontes, das suas energias. Então, mesmo nesse processo, né, que é o processo comum, é o modus operandi da sociedade, é o modus operandi do sucesso do homem, nós aí também vamos ter oportunidade de nos descobrir, de nos reconhecer. Às vezes de forma tardia, às vezes de forma sofrida, né? Porque isso às vezes vai ter um preço do isolamento muito grande, em que nós mesmos nos obrigamos, nos submetemos dentro desse processo. Ok? Vamos mais adiante aqui. Discute-se muito na atualidade, ela coloca essa questão aqui, vou ler junto com vocês. Discute-se muito na atualidade a questão das conquistas éticas e morais, tentando se explicar que, por falta do sentimento e de amor, responde pelos desatinos que aturdem a sociedade. Tem razão aqueles que pensam desta forma, diz Joana de Ângeles.
no homem integral. Tem razão aqueles que pensam dessa forma. Todavia, parece-nos que a causa mais profunda do problema se encontra na dificuldade do discernimento em torno dos valores humanos. O questionamento a respeito do que é essencial, do que é secundário, inverteu a ordem das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando a busca das sensações em realização fundamental, alegando-se a plano inferior às expressões da emoção elevada, no qual o belo, o ético, o nobre se expressam em forma de amor, que não embrutece nem violenta. Então, muito interessante esse trecho, vocês desculpem, eu estou recortando isso para vocês lerem junto comigo, porque são trechos grandes, mas são trechos de profundidade muito grande, em que ela vai colocar isso, ou seja, muitos questionam determinados, que a nossa sociedade, entenda que esse livro foi escrito na década de 80, parece que foi escrito ontem, para a realidade de hoje, em que por uma pandemia nós estamos discutindo o que é necessário e o que não é necessário. E o que parece que ter se perdido o que a gente parece, é que a gente analisando hoje dentro dessa mudança que nós fomos obrigados a ter na nossa existência, confinados, mantendo distância social, cada um sendo responsável por si para poder ser responsável pelo outro, ou seja, eu não posso me contaminar porque vou contaminar os outros, né? Todo esse questionamento faz a gente entrar exatamente nesse questionamento. Nós havíamos perdido antes, e alguns se encontram perdidos até agora, dentro das suas referências éticos morais. O que é mais importante? Né? É a vida, né? É o nosso prazer, né? Parece questionamentos assim infantis, mas não são. A gente vivencia isso, vê isso hoje, né? Há pessoas que têm, assim, apesar de uma boa condição de vida, de uma boa casa, de uma piscina, de toda uma condição de fazer aulas online, né? De ocupar o seu tempo de uma forma bastante positiva, estão extremamente frustradas porque não podem se exibir, não podem sair, não podem ir à festa, e muitos inclusive promovem festas e fazem assim mesmo, né, de uma forma de desafiar a lei, de desafiar o bom senso. E o que falta nessas pessoas? Será que não é uma inversão realmente desses aspectos éticos morais? Será que não se perdeu isso nessa busca pelo sucesso, nessa busca pelo prazer, né, desses valores? Será que não é isso que a sociedade precisa redimensionar? Será que não é esse momento de aflição que a humanidade passa, em que isso deve ser recomposto? O que é necessário, o que é necessário, o que é ético, o que não é ético, né? Será que não é buscar esses... nós realmente não invertemos as ordens das aspirações, confundindo os sentimentos e transformando busca de sensações em realizações fundamentais, como ela fala aqui, relegando-se a plano inferior à expressão da emoção, né? Onde está o belo, onde está o ético, né? Onde estão as expressões de arte que nos elevam, onde estão os atos de coragem? Nós vivíamos até hoje sem reparar a função dos enfermeiros, dos médicos, dos indivíduos que trabalham na agricultura, né? No dia a dia, buscando de alguma forma a nos sustentarmos quanto sociedade, né? Hoje, algumas manifestações, né, colocando os policiais que cuidam da segurança, né, os professores que se dedicam nas suas aulas online a informar, né? Será que os próprios religiosos, numa forma de consolar, de buscar de alguma forma, pelas milhares de live, de web que tem por aí, será que nós não havíamos perdido o sentido de valor dessas pessoas? Será que a sociedade não vinha vivendo nesse momento que quem tem valor é aquele que tem o carro de última geração, de última moda? Embora essa moda dure 6 meses só, essa geração dure 6 meses só, porque na metade do ano já sai um modelo com novas características. Será que a sociedade não perdeu isso, né? Será que nós não estamos tendo uma oportunidade de reencontrar
esses valores dentro da sociedade no momento que vivemos, né? Então, tudo isso, embora escrito há décadas atrás, nunca se tornou tão atual, né? Num momento tão importante. Mas Joana de Ângeles, ela vai fazer ainda uma leitura mais profunda de toda essa questão do autodescobrimento. Ela vai nos mostrar que as estruturas, né, de Jung, de Freud, essas estruturas do psique, da personalidade, né, do ego, do id, do superego, do self, do ego, do self, né, do ânimos, da ânima, todas essas estruturas psicológicas montadas ao longo da nossa evolução, elas também, de alguma forma, a compreensão dela nos ajudam a entender o porquê nós nos camuflamos de nós mesmos. Por que nós deixamos esses valores éticos, morais, essa consciência que existe dentro de cada um de nós, na verdade? Nós temos conta espírita, sabemos que as leis divinas estão escritas aonde? Dentro das nossas consciências. E essa consciência nossa está onde? Está no nosso inconsciente. Que ora numa escola psicológica vai ser colocada no superego, numa outra escola vai ser colocado no self, né? E tanto o fato é que o ego, né, é esse que arrasta todas essas características animalescas, que vive o momento, né, que vive para satisfação imediata dos seus prazeres, da sua situação, ainda impera. E ele impera tentando ofuscar aquilo que existe dentro das outras partes do psiquismo, né? Do self, do superego, que nos vem mostrar de alguma forma aquilo que nós sabemos enraizado, o que é certo, o que é errado, o que é nobre, o que é belo, né? O que é maior, o que é... né? Então, Joana ainda vai trazer dentro da estrutura dos seus livros, vai destrinchar todo esse mecanismo da psique humana que é responsável por nos mantermos ainda tão infantis dentro do nosso ego, nosso egocentrismo, né? Dentro da nossa cápsula ali, de alguma forma, como crianças, a querer apenas a satisfação do imediato. É meu, é para mim, é para agora, para satisfazer a minha necessidade, a minha vontade imediata. Mesmo que eu não conheça nem aquilo que queira, nem aquilo que eu necessito, né? Então, ela ainda vai nos ajudar, através das suas obras, a conhecer esses mecanismos, os mecanismos de fuga, né, que nós temos dentro de nós, os mecanismos de negação do lado negativo, das sombras que temos dentro de nós, que nos dificultam nos conhecermos, que dificultam descobrirmos quem realmente somos, né? Olhar para dentro de si, sem se julgar, mas apenas se conhecendo, se descobrindo, não é fácil, né? É uma atividade que tem que ser contínua, não pode ser neurótica, né? Porque também é patológico a neurose, né? Adoece também o indivíduo, mas nós temos que refletir sobre os nossos atos, refletir sobre as nossas ações, sobre os sentimentos que envolvem os nossos atos, os nossos comportamentos e as nossas ações. E é refletindo sobre isso que nós vamos ter mais facilidade de nos enxergarmos. Nós vamos ganhando uma maturidade psíquica, maturidade emocional, uma maturidade como pessoas, como gente, como ser, como criatura de Deus, né? Como criados à sua imagem e semelhança. Então as obras de Joana também ajudam bastante nesse conteúdo, nesse contexto, ok? Ela coloca uma coisa ainda muito interessante em relação a essas estruturas, que é a questão do amor, né? Em que ela vai
vai colocar uma situação muito interessante dentro disso, que é o seguinte: a experiência do amor, ainda nesse livro O Homem Integral, embora Joana tenha um livro, gente, que fala, cujo título é Autodescobrimento, nesse livro O Homem Integral, ela trata isso de uma forma bastante resumida e simplificada e de bom entendimento. É uma boa obra para começar a se ler as obras de Joana de Ângeles, viu? E ela diz aqui o seguinte, para que a gente possa ler juntos aqui: a experiência do amor é essencial ao autodescobrimento, pois que somente através dele se rompe as couraças do ego, do primitivismo, predominante ainda em a natureza humana, né? Ou seja, espíritos de terceira ordem que somos, espíritos inferiores que ainda somos, somente através do desenvolvimento do amor num determinado momento é que nós vamos superar, vamos suplementar esse ego que temos dentro de nós. Existem umas coisas interessantes em relação a isso, né? Em que a gente podia fazer aqui alguns comentários, né? Em relação ao nosso ego, né? Que às vezes a gente vê que determinados indivíduos se encontram bastante perdidos, né? Eu lembro de um orador que destrincha bastante essas obras de Joana de Ângeles, e ele comenta que numa palestra ele comentava sobre egoísmo, falava sobre egoísmo. E quando terminou a palestra, ele veio conversar com ele, e estou tentando lembrar o nome dele aqui, desculpa, gente. E ela fala o seguinte: olha, eu sei hoje por que eu vim assistir a tua palestra. Realmente todo esse conteúdo, ele é muito, mas ele é muito importante para o meu marido. Ele é uma pessoa que ainda vive um egoísmo muito grande. E ele fala o seguinte, assim, eu estava diante ali de uma alma penada, vamos assim dizer, ele brinca, né? Porque é um indivíduo que ainda não despertou que na sua condição de espírito de terceira ordem, todos nós ainda somos muito egoístas. E que nós não vamos mudar absolutamente ninguém, nós não vamos transformar e modificar ninguém. O nosso compromisso, nosso papel reencarnatório é de progresso e evolução, e isso é individual, nós temos que fazer dentro de nós mesmos. E se nós não descobrirmos as nossas sombras, se nós não descobrirmos os nossos defeitos, e nós olharmos para isso, né, com uma crítica construtiva, sem abraçar essa sombra, sem abraçar essa persona que existe dentro de nós, com esse monte de defeito, e dizer: eu te entendo, criança, enquanto criança que existe dentro de mim, que ainda não amadureceu, que ainda não compreendeu os valores da fraternidade, da dignidade, da moralidade. Eu te compreendo, eu te acolho, eu não te nego. E nós vamos juntos buscar dias melhores para você e para mim. Enquanto nós não fizermos esse exercício hercúleo de nos conhecermos, de nos buscarmos, nós vamos viver limitações bastante grandes, porque tudo que nos vier é para o outro, não é para nós, né? E vamos viver na aparência, vamos viver para o exterior, né? Como Jesus colocava túmulos caiados por fora e podres por dentro. E nós vamos transformar tudo nisso. A própria estrutura de família, a própria estrutura de sociedade onde nós vivemos, a própria estrutura religiosa vai ser contaminada por esse comportamento de que o que que precisa mudar é o outro, o que precisa mudar é a outra, e não a mim mesmo, né? Então isso é bastante interessante. Joana encontra isso, nos faz buscar isso de uma forma bastante interessante. Ela então divide esse conhecimento do autoconhecimento em 3 aspectos, né? Um do autodescobrimento, que nós acabamos de falar, numa consciência ética e numa consciência de religiosidade.
Na consciência ética, eu trouxe um texto aqui, desculpe pelo tamanho, mas eu não conseguiria lembrá-lo, vou ler junto com vocês. É um texto muito interessante que fala assim: as ações humanistas são um passo que desvela a consciência ética no indivíduo, que já não se contenta com a experiência do prazer pessoal, egoísta, dando-se conta das necessidades que lhe vigem em volta, aguardando a sua contribuição. Nesse sentido, a sua humanidade se dilata por perceber que a felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos ao invés de recolher-se em detrimento do próximo. Qual uma luz expande-se em todas as direções, sem perder a plenitude do centro, de onde se agiganta. Amplia-se-lhe desta forma o senso de responsabilidade pela vida em todas as suas expressões, tornando a um ser humano ético que é agente do progresso, das edificações beneficentes. Então, esse texto é um texto muito interessante, em que ela vai colocando isso, que essa conscientização humanista, que nos faz sair de dentro de nós mesmos, mas em busca de ajudar o outro, de auxiliar o outro, de trazer luz, de trazer alegria, de trazer, amenizar um pouco o sofrimento do outro, que expande essa luz, né, vai nos, de alguma forma, nos transformando também, né, nos tornando um ser humano ético, agente de progresso, de beneficência em torno de nós, da nossa sociedade, com grandes repercussões dentro de nós mesmos, não tem a menor dúvida. Tá? E aí ela vem colocar uma outra questão, né? Que é uma questão também bastante interessante. E a questão da religião e da religiosidade, como é que fica dentro disso? E ela coloca assim, no caleidoscópio do comportamento humano, há quase sempre uma grande preocupação por mais parecer do que ser, dando origem aos homens espelhos, aqueles que, não tendo identidade própria, refletem os modismos, as imposições, as opiniões alheias. Eles se tornam o que agrada às pessoas com que convivem. O ambiente no seu comportamento neurótico se instala. Adota-se uma forma religiosa sem que se viva de forma equânime dentro dos cânones da religião. É a experiência de religião sem religiosidade, da aparência social sem correspondência emocional, que trabalha em favor da autorrealização. Então, entendo quanto profundo é esse texto, gente. E isso ocorre em todas as religiões, católicos, espíritas, protestantes, bandistas, hindus. Ou seja, se enquanto adotarmos as religiões como práticas exteriores, né, como parecer externo, sem buscar a modificar a única coisa que nós somos capazes de modificar, que é a nós mesmos. Ou seja, se os conceitos que nós aprendemos dentro da igreja católica, protestante, dentro das religiões, dentro do espiritismo, não servirem para nos modificarem, não vão servir para mais nada. A verdade é essa. Vai viver apenas uma aparência. Ele é bonzinho, olha lá o que ele faz, olha só, ele dá palestra, né? Mas essa palestra, enquanto não for útil para nós, nem trabalho é, né? Porque o conceito espírita de trabalho é tudo aquilo que é útil para nós e para o nosso semelhante. Se isso não é útil nem para nós, imagine para o outro, porque isso é falado, é propagado, sem a vivência, sem o testemunho da vivência. São frases soltas que não vão realmente imantar as pessoas, não vão realmente penetrar as pessoas, né? A forma de nos educarmos nos torna exemplo, e nos tornando exemplo fazemos arrastamentos em torno de nós. Falações normalmente não levam a muita coisa, a não ser um conceito, um rótulo externo de que nós alcançamos uma coisa que normalmente nós não alcançamos. Ok? Então, viver essa religiosidade, vivendo de dentro para fora
aquilo que nós pregamos é realmente o conceito de religiosidade. Então é importante, não é se eu sou espírita e católico, mas quanto que eu sou capaz de perdoar? Qual a minha capacidade de aceitar o erro do outro? Qual a minha capacidade de ajudar o outro? Qual a minha capacidade de compreender que o outro, mesmo não tendo o mesmo conceito que eu tenho, tem o direito de se expressar, tem o direito de vivenciar aquilo, né? Nós vimos num momento recente, membros de todas as religiões dentro das próprias seitas se degladiarem por posições políticas de aqui e dali, né? Num sentimento triste de não entender que todos têm a condição e a necessidade de se expressarem, e que ninguém é dono de verdade. As verdades só servem para cada um de nós, para mais ninguém, né? Não vai ser impondo determinados aspectos que nós vamos convencer a ninguém, mas pelas nossas atitudes, pela nossa transformação moral é que nós vamos mudar. Lembre-se da frase do Evangelho que se conhece o Espírita pelo esforço que faz de se mudar, de se transformar, não é verdade? Lembramos também do Evangelho a frase, né, quase o clichê, né, espírita, né, espíritas, amai-vos, instruí-vos, né, como os pilares pelo qual nós deveríamos seguir, e sem animosidade entre nós, né, diante dessas colocações. Quem depois tiver a oportunidade de ver, lá no YouTube tem uma palestra do professor Leandro Carnal, muito interessante, em que ele vai fazer um comentário sobre essa questão do autoconhecimento, em que nos conhecemos, por exemplo, quando nós temos inveja um do outro. Quando o sentimento de inveja nos bate, nós entendemos aquilo que nós queremos, porque nós queremos aquilo que o outro tem. O problema é que inveja é um sentimento negativo. Eu não quero me esforçar para ter aquilo que o outro já tem, né? Eu tenho raiva porque o outro tem e eu não tenho. Se ele não tivesse e eu também não tivesse, estaria tudo bem. Não, a raiva que eu tenho é dele ter e eu não ter. Então, não existe esse sentimento de inveja positiva, né? Isso não existe, né? Porque mas a inveja é uma forma de nós vermos a sombra que existe dentro de nós, e essa sombra nos diz aquilo que realmente nós somos. Quais são os sentimentos mesquinhos que ainda nós temos dentro de nós? Eu achei interessante, não trouxe porque é relativamente longo essa palestra, mas apenas a nível de curiosidade. O professor Carnal é um filósofo né, da Universidade de Campinas, e tem posturas, embora não religiosas, mas filosóficas bastante interessantes, para que a gente reflita, para que a gente raciocine, para que a gente pense, né, sobre isso. Mas e agora, né? E o jovem, né? E o autoconhecimento, como é que fica essa questão dentro da juventude, né? Dentro desse período de transformação de menino para homem, que essa identificação já é tão difícil, né? Em que essa mudança é tão rápida, por características físicas que vão passando, e os sentimentos às vezes não vão acompanhando. Então eu já tenho um tamanho já me visto numa idade, eu tenho um peso, e eu já tenho barba, eu já tenho pelo, eu já tenho desejos, né? Principalmente os desejos sexuais, que são os que amadurecem aí, não marcam esse início da adolescência, né? Dessa fase de transição para criança para homem. Já é um momento tão difícil de se enxergar, né? Ainda mais de se conhecer, de se autoconhecer, mas é preciso entender os sentimentos que existem por trás de tudo isso. Os sentimentos que norteiam toda essa transformação, toda essa mudança. O sentimento de raiva, o sentimento de medo,
né? O sentimento de alegria que envolve determinadas situações. Então, se descobrir nesse momento, se questionar quem eu realmente sou nesse momento de adolescência, é fundamental, é muito importante. E muitas das vezes nós vamos precisar de ajuda. Ajuda de um psicólogo, de um psicoterapeuta, né, de um indivíduo que como externo, como terceira pessoa, nos acolhe de uma certa forma e nos deixa ser quem realmente somos. Porque toda a estrutura familiar, toda a estrutura de criação, muitas das vezes, ela contém de uma certa forma, né, a nossa personalidade, não nos deixando sequer mostrar para nós mesmos quem realmente somos. Né? É toda uma questão dentro dessa questão do jovem aí. Mas se autoconhecer dentro desse processo, ele é muito importante. Por quê? Porque nos torna extremamente forte. Veja, nos autoconhecer é conhecer os nossos limites, né? Aquilo que somos capazes, aquilo que não somos capazes. Aquilo que nos autoconhecer é saber aquilo que nos torna realmente felizes e aquilo que não nos torna felizes. Então é muito importante nesse momento da adolescência, porque nos impede de determinados arrastamentos, né? Nós somos capazes de falar não, sem drama na consciência, porque quando nos conhecemos e alguém nos pede para fazer algo que nós não sabemos que não está no nosso alcance, nós fazemos isso sem humilhação, sem sentimento de rebaixamento, né? Quando alguém nos convida para uma festa, para uso de drogas, para bebida, nós falamos não, sem sentimento de inferioridade também, né? Embora o outro, e ainda nos questionamos por que o outro precisa tanto que eu vá, tanto que eu esteja apoiando ele a fazer uma coisa que talvez ele também saiba que não faça bem a ele, né? Por que o outro faz toda uma chantagem emocional, me excluindo do grupo, me anulando, né? Para que eu o apoie em algo que eu e ele, provavelmente, se formos analisar à luz da razão, vamos ver que é incompatível com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com o nosso futuro, com a nossa alegria. Então, se autoconhecer é se empoderar, né, essa palavra tão usada ultimamente, de uma certa forma, que nos dá essa garantia, essa força de sermos autênticos. Aquilo que me dá prazer, que é ter uma conversa, que é bater papo, que é trocar ideias com as pessoas, isso é salutar, isso eu vou, isso me é permitido, isso é bom, né? Me relacionar com uma outra pessoa com respeito que eu quero para mim mesmo, porque eu me conheço. Eu sei que determinadas coisas eu gosto, determinadas coisas que eu não gosto. Eu não preciso me anular para satisfazer a quem quer que seja, nem ao grupo, nem a uma pessoa amada. Porque se a pessoa me ama, ela tem que me aceitar também como eu sou. E eu tenho que me aceitar como eu sou, com os meus limites, com os meus conceitos. Lógico que ao longo da vida esses conceitos mudam. Lógico que ao longo da vida essas limitações vão se expandir. Mas se autoconhecer é se empoderar de uma certa forma de tudo isso, facilitando o nosso convívio com o nosso semelhante, seja ele o nosso amigo, seja ele o nosso parceiro emocional, a nossa companheira emocional, que de alguma forma nós vamos dividir aquilo que nós temos de uma forma mais profunda. Mas é preciso se conhecer. Não é possível ser alguém se anulando o tempo todo para poder ser o que o outro quer, aquilo que o outro deseja, aquilo que o outro busca. O outro busca, muitas das vezes, apoio para fazer coisas que o identificam com uma idade mais madura, com uma idade mais, com um ídolo ou alguém que ele admira,
mas que ele sabe de antemão que aquele indivíduo tem condutas antiéticas, imorais, imperfeitas, que não coadunam com aquilo que ele pensa, mas ele vai buscar apoio em outro para que isso se desenrole ou desenvolva, né? Então eu vejo o jovem dentro desse processo de autodescobrimento com isso, com tudo isso, né? Podendo ser crítico dentro da sua religiosidade também, esse autodescobrimento permite isso, ou seja, eu participo da religião A, B ou C, mas eu tenho senso crítico, eu não vou admitir porque é o outro que está falando, né? Esse é um modelo, agora esse modelo me serve, esse modelo está de acordo com o que eu acho que é correto, o que é incorreto, que é perfeito, que não é perfeito, eu vou admitir só por isso, né? Toda a nossa herança religiosa tem uma questão muito punitiva e muito de adoração ainda do primitismo que nós desenvolvemos a nossa religião. Mas a nossa religiosidade, ela vem do nosso lado humano, o desenvolvimento dos valores humanos, dos valores em que nós buscamos de uma certa forma ser mais do que ter. E aí o mundo de aparência, o mundo exterior não nos chama tanta atenção. E o jovem tem essa facilidade, o jovem tem essa riqueza de poder, de uma certa forma, negar com certa facilidade essas coisas, esses valores exteriores, quando ele é crítico, quando ele está atento a isso, né? Então, mas precisa se buscar dentro de si aquilo que ele realmente é, aquilo que se encontrar. E não é fácil, eu não estou dizendo que isso vai começar na juventude e vai parar em algum momento. Não, pelo contrário, isso não para em momento nenhum, né? Esse autodescobrimento, esse autoconhecimento, isso é para o resto da vida, né? O jovem atento a isso, e o jovem que busca isso de uma forma mais precoce, tem mais chance de sucesso para quando chegar os cabelos brancos ou sem cabelo, encontrar uma certa paz, uma certa harmonia dentro de si, sabendo que ele não está aqui por acaso, que ele não é um indivíduo colocado na sociedade para usufruir prazeres momentâneos, para de alguma forma ter um sucesso social apenas, mas que ele é um indivíduo capaz de ser influenciado e de influenciar na sociedade que vive, e que isso seja de forma positiva, que ele deixe a sua marca aqui, e que essa marca seja no coração do seu semelhante, de bondade, de carinho, de amor, de apoio, de fraternidade. Todos nós vamos perecer. A morte é essa certeza que nós temos desde o nosso nascimento. Mas como ela se aproxima de uma certa forma em um determinado momento e mostra a nossa perenidade, mostra a nossa fragilidade, né? Faz também nos despertar dentro de nós a necessidade de aproveitarmos o momento da vida para sermos melhores para nós mesmos e para os outros. Eu não sei se eu consegui de alguma forma atingir vocês naquilo que eu gostaria de mostrar, o conhecimento desse autodescobrimento. Mas ficaria feliz que todos vocês buscassem ler bastante sobre isso, isso já me traria bastante contentamento. Agradecido a todos por essa oportunidade, que é para mim, não é para vocês, tá? O que eu estou falando é para mim, não é para vocês, mas de poder dividir isso com vocês. Então, o trabalho, a oportunidade que está aqui, não é para me demonstrar para os outros, mas para me poder ouvir a mim mesmo, a dizer aos meus próprios ouvidos aquilo que eu preciso ouvir todo dia. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber o que é necessário para mim, eu preciso saber o que me traz felicidade, eu preciso me respeitar nos meus conceitos, eu preciso reavaliar os meus valores a todos os instantes. E eu preciso... Por que eu preciso disso? Porque eu preciso também fazer isso com o meu próximo, com o meu companheiro sentimental, com a minha família, com a sociedade que está em torno de mim. Então, muito obrigado a todos por essa oportunidade. Fiquem com Deus, se cuidem, né? Se cuidar é um ato de respeito
consigo mesmo, com o Criador que nos dá essa oportunidade. Respeitar a nós mesmos, se cuidar, é uma forma de cuidar também do nosso semelhante nessa pandemia. O nosso muito obrigado a todos e que Deus, na sua misericórdia, continue a nos amparar, a nos iluminar e que todos possam ter um excelente domingo. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus.